Bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais um bate-papo, uma entrevista maravilhosa aqui no canal do Página Tripla. Se você é novo ou nova, sejam muito bem-vindos. Aqui que está falando é Yuri Mazetti, um dos seus anfitriões aqui nesse canalzinho bacana. E a gente sempre gosta de falar muito sobre quadrinhos, bater papo com artistas nacionais que estão pelo mundo afora, como é o caso do entrevistado de hoje. Só antes, peço para vocês, se estão chegando agora, deixando já seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito, compartilhando com a galera para chegar a mais pessoas esse bate-papo, deixando nos comentários o que tá achando das entrevistas, também o que achou desse papo, e claro, ativa o sininho para não perder nenhum desses vídeos, porque sempre tem informação bacana, novidades, até às vezes notícias exclusivas, como já aconteceu aqui em algumas lives que a gente fez e entrevista. E hoje vou retomar um papo com um grande amigo, que é o Geraldo Borges, que está desenhando diversos materiais, incluindo o mais recente, que foi anunciado no final do ano passado, e em breve deve estar chegando no Brasil, a gente vai falar disso também, que é o personagem do Dick Tracy, mas não é só disso que a gente vai bater um papo, vai conversar um pouquinho hoje. Deixa eu chamá-lo aqui. Geraldo, meu querido, bem-vindo ao Página Tripla. Olá, amigos. Olá a todos que estão assistindo a gente aí no Página Tripla. Vamos bater um papo sobre muita coisa, mas sobretudo sobre Dick Tracy. Exatamente. Cara, a gente tá batendo um papo nos bastidores, antes de pedir sua apresentação, que é falar sobre monstros gigantes. Porque eu assisti recentemente o Godzilla e Kong, Nova Ordem, sei lá como que ficou o subtítulo no Brasil, esqueci. E eu sou apaixonado por filme de monstros, esse filme de porrada. E eu saí do cinema com a minha esposa e falei, poxa, não tá tão legal. Aí eu não sei se eu tô ficando chato ou se os filmes perderam um pouco o ritmo. Ô, Geraldo, me ajuda nessa. Você é fã desse tipo de filme? Olha, na verdade, sim, eu sou da época do Tokusatsu, assim, dos fãs de Jazz, Film Change, mas eu lembro que eu assisti essas séries quando adolescente, quando jovem, e eu gosto muito dos monstros, inclusive, recentemente eu terminei uma série dos Thunderbolts para Marvel, e na terceira edição dessa minissérie, a gente faz uma referência à série de monstros, porque no personagem principal, que é o Soldado Invernal, ele está enfrentando um monstro tipo Godzilla, né? E aí, através de um Deus Ex Machina, alguma coisa assim, ele vira gigante e os dois se enfrentando no meio da cidade, entendeu? No meio da China, inclusive, não do Japão, mas da China. Então eu acho legal, embora confesso que os últimos filmes com esse tema, confesso que não estão para o meu gosto. Mas enfim, não você está ficando chato, não. Mas a gente fica pensando assim, avaliando, mas eu digo que ainda dá para se divertir com esses filmes, porque é aquele filme que você quer ver bicho em CGI ou stop motion, seja qual for a técnica, se degladiando. E, cara, eu tenho que até, inclusive, comprar o quadrinho do Godzilla lá, tá na minha lista faz tempo, que... Inclusive, quem está desenhando o quadrinho do Godzilla com a Liga, esse da Liga da Justiça que você está falando? Sim. Isso, tem um crossover. É um amigo, um grande amigo meu, ele é uruguaio, que é o Christian Dutti. Ele e quem está roteirizando o quadrinho também é um meu parceiro do No One, que é o Brian Bucellaro. Ele é o roteirista ou seja, a gente só está entre amigos aqui. É um quadrinho muito bacana. Que da hora. Tô roubando no jogo. Geraldo, se apresenta para o pessoal que talvez não te conheça aqui no Página Tripla. Conta um pouquinho sobre seus trabalhos e, claro, fala para o pessoal que você é um cara um pouquinho viajado. Que o último papo você estava no espaço, hoje você está em outro. Isso é muito legal para contar a história. Vamos lá. Meu nome é Geraldo Borges, para vocês que não me conhecem. Sou natural de Fortaleza, do Ceará, né? E já há bastante tempo venho trabalhando com editoras americanas como a Marvel, DC, Dark Horse, Image. Atualmente eu fiz a minissérie dos Thunderbolts para a Marvel. Estou trabalhando no meu projeto autoral, que é o No One para a Image Comics, juntamente com Caio Higgs e Brian Bucellaro. E agora, nosso grande assunto, estou trabalhando nesse momento na nova série do Dick Tracy, pela editora Mad Cave, né? Vai sair agora em abril,
nos Estados Unidos, final de abril agora, vai sair a primeira edição. E, claro, vai falar também, porque ela já foi anunciada para sair no Brasil, e a gente vai falar mais para frente como vai ser esse lançamento em terras brasileiras. Legal, cara. Sim, e você, só complementando, você falou de viajar para cima e para baixo, assim, atualmente eu estou morando aqui em Buenos Aires, na Argentina, então estou por aqui no meio desse furacão, esse começo de ano difícil aqui para a Argentina, mas estamos na batalha tentando sobreviver. O pessoal fala mesmo que tá bem difícil aí, mas... Não, cara, tá bem complicado, mas enfim. No final, a gente sempre luta por bem sobrepujar o mal, né? Não adianta. A gente sempre tá com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Então, Geraldo, antes da gente aprofundar no Dick Tracy, você falou do seu material autoral lá na Image. Conta um pouquinho dele, e não só isso. Como que é trabalhar para a Image? Ainda tem... porque o pessoal, às vezes, esquece como que foi. Que a Image evoluiu como todas as editoras. Ela não é mais aquela ideia dos anos 90. Teve mudanças. Como que tá o trabalho lá? Como que é trabalhar para a Image? Conta desse personagem aí, porque muita gente que gosta de ler no original, talvez já comece a caçar essas edições. Bom, a Image, na verdade, como você falou, ela surgiu nos anos 90, né, fundada pelos desenhistas que estavam meio insatisfeitos com a Marvel na época e decidiram montar sua própria editora. Pessoas que estavam muito acostumadas a desenhar, mas que de repente não estavam tão acostumadas a escrever e criar histórias. Enfim, a Image teve um papel importante nos anos 90, mas depois ela acabou se perdendo um pouco e depois ela mudou a forma de publicar as coisas e hoje, de fato, é um lugar onde, se você quiser procurar quadrinhos diferentes, quadrinhos criativos, interessantes, meio, às vezes fora da curva, é na Image que você vai encontrar. Então, eu tenho, assim, confesso que tenho gostado muito da experiência com a Image. O quadrinho que eu estou fazendo para lá chama-se No One, é um quadrinho que faz parte do universo maior, chamado Massiverse, que tem um personagem como Radiant Black, que inclusive é desenhado também por dois brasileiros, o Marcelo Costa, o Eduardo Ferigato, e acho que as cores também, a Natália Marques chegou a fazer algumas cores também para o Radiant Black. Então, é um universo muito bacana e assim, o Massiverse é um universo que é muito parecido com Power Rangers. Assim, os personagens têm armaduras, tem essa estética Power Rangers, mas o meu quadrinho, o quadrinho do One, é um quadrinho mais pro lado demolidor, mais para Batman, assim, é mais true crime, sabe? Então, e tem uma curiosidade que, sim, fui convidado pelos dois roteiristas, o Caio Higgins e o Brian Celato. Originalmente, esse quadrinho foi criado para ser desenhado pelo Tim Sale, né? Então, essa é a grande curiosidade que acho que nunca ouvi quem falou isso, foi o Caio Higgins, e não lembro se ele chegou a mencionar isso em algum lugar. O Tim Sale que iria desenhar o No One, né? Ou pelo menos o que era o No One anteriormente. Infelizmente, o Tim Sale, antes que eles pudessem tocar esse projeto adiante, ele faleceu, né? E anos depois, o Caio retomou esse projeto e me convidou para ser co-criador junto com ele, né? Junto com ele e com o Brian. E está sendo uma experiência muito bacana, cara. Assim, é uma série em 10 partes. A gente está trabalhando na edição 9, né? E faltam só 2 para terminar. E em breve a gente vai lançar um TPB, né? Um ônibus, sei lá, com a série toda. Vamos ver para quando vai sair isso. Legal. Eu sondei até o Marcelo Costa no passado na CXP perguntando quando que o Radiant Black vem para o Brasil. Ele falou que em breve. Então, talvez em breve tem Geraldo Borges também no Brasil, o seu personagem. Assim espero. Assim que o Radiant Black sair no Brasil, eu tenho certeza que no ano vai sair. Por enquanto, eu estou esperando que o Marcelo dê o pontapé inicial. Legal, espero que dê muito certo. E, cara, foi muito legal quando o seu nome, do Ferigato, do próprio Marcelo, foram para lá. E mais pessoas estão, né, mais brasileiros, voltando até essa invasão, né, brasileira, que já está bem consolidada lá nos Estados Unidos, mas tem muita gente boa aqui que dá para fazer uns materiais estilosíssimos, e a Image é algo que a gente pode dizer que ela é uma casa que abraça muitas ideias, e aquelas ideias bem variadas. Não é à toa que o Kirkman está lá fazendo seus quadrinhos, entre outros caras
É porque, na verdade, a Image não é exatamente uma editora. Assim, ela é uma editora, claro, mas ela de fato, tem essa curadoria dos projetos, ou seja, ela não aceita qualquer projeto para publicar, né? E isso é o que garante a qualidade do material em geral da Image, né? Então, eles têm essa curadoria, que por um tempo foi feita pelo Eric Larsen, por um tempo, acho que hoje o Eric Larsen é presidente da Image, por um tempo foi o Robert Kirkman também, então, essa curadoria que garante essa qualidade do material, e que bom que a gente conseguiu passar nesse crivo de qualidade do pessoal da Image. E está bem satisfeito, estão saindo, assim, estão ficando bem bacanas as edições. E eu tô, assim, no caso do No One, estou muito ansioso para chegar no final, porque é uma série que não é de fácil leitura. Assim, são muitos personagens, muitas coisas acontecem em pouco tempo. Então, não é um tipo de série, por exemplo, que você compra a revista e lê 5 minutos e está tudo bem. Não, é uma série que você precisa adentrar mais a série, ser parte da série. Ela vem junto com o podcast, então a série, vocês têm a experiência estendida no podcast, que quando sai a revista, o podcast é lançado na mesma hora, tem um QR Code dentro da revista, que você clica no QR Code e te direciona para o podcast. Então, estou ansioso para chegar no final e ver o que as pessoas vão achar de como a gente vai terminar a história. Que legal. Poxa, esses complementos, essas extensões, né, que a gente pode falar dos quadrinhos são incríveis. E legal ter esse material extra e que vire outros, né, que dê spin-offs, que talvez vire um filme, uma série. Material agora que eu estava vindo para cá assistindo Invencível, né, inclusive um episódio maravilhoso, preciso terminar ele logo. Cara, que coisa única que eles estão fazendo, assim, a Amazon Prime, que outros materiais passem por isso, que tanto The Boys, sendo um live action, traga outros quadrinhos para live action, como Invencível traga outros quadrinhos para animação, mas já estou divagando muito. Vamos focar no papo. Eu nunca li Dick Tracy, mas já vi um pedaço do filme, sei da história dele, da importância, é um personagem muito antigo, vai bater seus 100 anos logo, saiu das tiras. Geraldo, você era um leitor de Dick Tracy, o que você pode contar pra gente como alguém que conhece o personagem um pouco melhor do que eu, para quem tá chegando agora e fala, poxa, vai chegar no Brasil, tá vindo uma nova série, qual que é a ideia, assim? Olha, o Dick Tracy é um personagem da década de 30, foi criado por um americano chamado Chester Gould, tá? E é um quadrinho basicamente policial. Na verdade, era uma coisa que era muito comum na época, porque, assim, nessa época dos anos 30, final dos anos 20, início dos 30, foi exatamente na época da Grande Depressão Americana, né, que as pessoas estavam sem emprego, então estava todo mundo encontrava nos quadrinhos uma forma de escapismo. Então, você vê que nessa época dos anos 30, foi a época que surgiu o Flash Gordon, foi a época que surgiu o Time das Selvas, o próprio Tarzan também então, era dessa época. Então, são personagens que as pessoas tinham a oportunidade de sair um pouco daquele sofrimento que elas viviam sem dinheiro, sem comida, e iam, através de jornais, sair um pouco para mundos fantásticos. A única exceção de gênero, para esses gêneros mais fantásticos, era o gênero policial, porque, infelizmente, naquela época, a máfia nos Estados Unidos estava crescendo de uma forma muito grande, os gangsters, né? Então, os grupos de criminosos, e aí os quadrinhos policiais acabaram fazendo muito sucesso. Então, você tinha o Agente Secreto X9, você tinha vários quadrinhos e um deles era o Dick Tracy. A grande característica de Tracy, além de ser um quadrinho policial, são a galeria de vilões do Dick Tracy, que eu acho que só pode ser comparada com as do Batman, assim, porque os vilões de Dick Tracy são muito icônicos, são às vezes muito deformados, têm características muito específicas, né? E eles casavam muito bem com o traço do Chester Gould, que, diferente, por exemplo, do Agente Secreto X9, que era desenhado pelo Alex Raymond, que tinha um traço super realista, o Dick Tracy, o Chester Gould, tinha um traço mais cartoon. Então, você vê que, por exemplo, o Dick Tracy tinha o queixo mais quadrado,
os vilões de Dick Tracy são todos muito cartunescos, né? E junta isso com uma história policial, sente um mistério para resolver, um crime para ser solucionado. Então, basicamente, Dick Tracy é isso, né? É uma história de policial, né? Um detetive, em meio a vilões, a uma galeria de vilões que só pode ser comparada do Batman, né? Mas eu confesso que, obviamente, não li o Dick Tracy quando foi lançado, né? Por motivos óbvios, né? Não estaria aqui com um pouco mais velho. Então, eu fui ler o Dick Tracy, na verdade, porque as tiras de Dick Tracy eram publicadas no jornal da minha cidade, onde, em Fortaleza, eles publicavam, mas já não eram mais desenhadas pelo Chester Gold, já eram desenhadas por outros artistas. Acho que até o Joe Staton talvez fosse um deles, né? Que é o Joe Staton, desenhista do Millennium, de Lanterna Verde. Então, ele desenhou o Dick Tracy durante um tempo. Então, eu li as tiras, eu conheci o Dick Tracy pelas tiras do jornal, mas nunca tinha lido as histórias clássicas do personagem, até eu começar esse trabalho com o Dick Tracy, que aí o meu sócio da agência da Art Go, o Cláudio Oliver, ele me deu de presente um compilado do Dick Tracy, um compilado que ele saiu aqui na Argentina, e aí foi aí que eu fui ler a origem do personagem, tudo, explicou a galeria dos vilões. Então, aí eu pude me inteirar um pouco mais e ter uma base melhor para poder fazer esse novo Dick Tracy. Que legal. Cara, é porque não só como a gente falou do distanciamento, eu não lembro de ver compilados aqui no Brasil dessas tiras, assim, materiais clássicos, esses resgates, histórias, inclusive, bom momento para resgatar, né? Quando você tem um material novo, às vezes dá uma força para esses resgates. Na verdade, eu acho que o Brasil tem feito, nos últimos anos, um bom trabalho com resgate. Você vê, por exemplo, a Figura tem feito um trabalho bacana lançou agora o quadrinho do Winsor McCay, Little Nemo. Então, lançou Little Nemo em formato original. Teve outra editora que lançou Crazy Cat. Então, pouco a pouco as editoras estão se ligando que é um material interessante. Claro, não vai vender horrores, mas é um material importante para você ter na biblioteca, assim, para você ter a disponibilidade, principalmente dos leitores mais novos, que não conhecem esse material clássico. E quando a gente fala de leitores mais novos, não é nem pessoa de 20, 30 anos, é às vezes pessoa de 50, 60 anos que não tiver essa lacuna ou tiver a sorte de pegar alguma coisa de um avô, de um tio, assim. Exatamente. Com esse distanciamento, Geraldo, a gente tem um personagem que pode ser realmente novo. Realmente pode ser um personagem que alguns podem falar, nossa, parece alguma coisa que eu já vi, mas ele é a base para esses que vieram depois. Isso te influenciou em algo? Ou o Dick Tracy que você está produzindo tem um pouco do Geraldo Borges, dando um estilo próprio seu? Como que está esse trabalho? Deixa eu só fazer um pequeno, breve resumo da história do Dick Tracy, dessa nova versão. Os roteiristas do Dick Tracy eles são dois americanos, o Alex Segura e o Michael Moretti, não sei como é, assim, acho que Moretti. Então, o Alex, na verdade, ele tem os direitos do personagem, ele conseguiu os direitos do personagem com a família do Chester Gold, né? E originalmente esse quadrinho iria sair pela editora Art. Essa é a ideia original. Há vários anos, deveria ter saído pela Art. Então, eles estavam desenvolvendo esse quadrinho pela Art. Com certeza ia sair um quadrinho diferente do que esse que a gente está produzindo agora, mas por algum motivo que agora não sei te dizer, não deu certo essa publicação e o quadrinho ficou em stand-by. Acho que até porque o próprio Alex, como ele é novelista também, ele faz livros, ele acabou fazendo outras coisas e esse quadrinho ficou em stand-by. Até encontrar na Mad Cave, que é essa editora que está fazendo um trabalho muito bacana, não é ainda do porte da Image Comics, mas é uma editora que está publicando material bem interessante, né? E conseguiram franquias muito interessantes também. Por exemplo, eles anunciaram Flash Gordon, eles anunciaram o próprio Dick Tracy. Então, eles estão fazendo umas franquias interessantes para publicar sobre o lençol da editora. Enfim, sobre o que você me perguntou, a ideia desse quadrinho não é replicar o que o Chester Gold fez, o autor original, Dick Tracy.
claro, a gente vai respeitar o legado que foi deixado pelo Chester Gold. Então, você vai encontrar os vilões clássicos do Dick Tracy lá, você vai encontrar o Dick Tracy com a sua jaqueta, com o seu sobretudo amarelo, né? Mas a ideia do quadrinho é não somente agradar aqueles fãs de longa data que já conhecem o personagem de outros lugares, de outras leituras, mas também trazer novos leitores para poder conhecer esse personagem. Por exemplo, você disse que não conhecia o Dick Tracy. Eu acho que esse quadrinho pode ser uma excelente porta de entrada para leitores como você, que vai conhecer o personagem melhor a partir de agora. E sim, a gente procurou, assim, conversando com o Alex, com o Michael e com a Chantelle, que é a consultora do quadrinho também, a gente procurou manter as características do personagem original, mas tentando dar uma cara nossa. Tanto é verdade que a gente não está recontando a história do Chester Gold, a gente está criando uma nova história. Então, o personagem já está introduzido, ou seja, não é uma história necessariamente de origem, mas é uma história com uma pegada um pouco mais realista em relação ao que o Chester Gold fazia. Então, a gente trabalha muito visual no ar, né, com muita luz e sombra, é um quadrinho true crime, ou seja, tudo começa com um crime logo no início, assim, logo nas primeiras páginas, que já saiu o preview na internet, então as pessoas podem procurar pelo preview das primeiras páginas. Então, a primeira página já começa com um assassinato, na verdade, uma carnificina, que é a primeira cena. São dois personagens que estão conversando num bar, né? É um jornalista e um cara que quer contar algo para o jornalista. Esse cara, não vou dizer quem é, porque aí quem quiser depois dá uma lida Mas, enfim, esse cara quer contar algo para o jornalista, e quando ele começa a querer contar, ele simplesmente o bar onde ele está é todo metralhado, e todas as pessoas, inclusive os dois, são mortos, né? E aí a história começa aí. Dick Tracy tem essa missão de saber quem matou esse povo todo e por que especificamente queria matar essas duas pessoas, com a razão que levou a esse assassinato. Então tá sendo uma experiência bacana, porque você reconhece o Dick Tracy no meu traço, assim, você vê coisas do Chester Gold, mas ao mesmo tempo eu consigo colocar um pouco do meu jeito de ver as coisas, do jeito que o Alex e o Michael também têm uma maneira diferente de contar histórias em relação ao Chester Gold. Então está sendo uma experiência muito legal. Não vejo a hora de poder ver esse quadrinho publicado agora em abril, fim de abril, para ver o que é que as pessoas vão... Quem leu, assim, as pessoas que já fizeram reviews adiantados, assim, curtiram muito o quadrinho, mas eu estou esperando para o leitor, para quando ele pegar, ver o que é que eles vão achar do que a gente está produzindo. Que legal. Uma curiosidade, Geraldo, a gente sabe que é uma história mais antiga, né? Ela não vai estar nos dias atuais. Não, primeiro anos 50, mais ou menos. 50. Por aí. Primeiro desafio, que é produzir cenário, aquela exposição do personagem, e outra, o quadrinho vai ser todo preto e branco, vai ser colorido, como que vai ser ele assim, mas eu fico muito curiosidade por essa ambientação. Qual foi o desafio de ambientar os anos 50? Olha, é um desafio duplo, na verdade, porque eu vou ambientar os anos 50 num país que não é o meu, que é os anos 50 dos Estados Unidos. Então, é sempre bem complicado você fazer uma história que não é ambientada num lugar que você não conhece tão bem, né? Então, a nossa referência desses anos 50 é que, na verdade, a cidade de Tracy não é uma cidade específica. É diferente, por exemplo, como eu estou fazendo com No One. O No One se passa em Pittsburgh. Então, a gente usa cenários reais do No One para localizar a história. No caso do Dick Tracy, é uma cidade genérica dos anos 50, mas que a gente usou como inspiração Boston, Chicago, Nova York. Então, são esse tipo de cidade que a gente está usando como referência para criar a cidade fictícia do Dick Tracy, né? Deixa eu aproveitar o Babo, me chegou isso aqui, que eu nem falei para você, me chegou isso aqui. Isso aqui é
é um quadrinho do Dick Tracy, ó, aqui. Só que esse aqui ainda não é o quadrinho de Tracy. Esse aqui é só uma cópia menorzinha para ser distribuída para as comic shops americanas. Então, me mandaram isso aqui. Então, esse preview que eu estava te falando sobre aqui, a cena, essa cena aqui. Então, essas duas pessoas estão conversando e, de repente, aparece alguém e simplesmente mata todo mundo. Entendeu? Então, a história já começa com esse... uma parte também da inspiração para fazer o Dick Tracy nos anos 50 vem um pouco também do filme. Assim, a gente não falou, mas o Dick Tracy nos anos 90 teve um filme que foi dirigido e protagonizado pelo Warren Beatty, que é um ator que até hoje ele tem os direitos do filme. Inclusive, o filme não está em nenhum streaming, que é uma pena. Seria legal que tivesse disponível em algum streaming, porque o Warren Beatty, que tem os direitos do filme, não entrou em acordo com nenhum dos streams. Né? Por que, não sei. Mas eu também uso como referência o filme. Né? Claro, o filme ele tem uma pegada muito parecida com o quadrinho original. Então, os personagens são muito coloridos, são bem caricatos, e já o nosso quadrinho ele é mais pé no chão, sabe? Mais de rua mesmo, sabe? Então, é mais pé no chão mesmo, em relação ao quadrinho original. E poderia sair em preto e branco, mas, porque assim, como tem muito luz e sombra, muito preto e branco, poderia sair como sem cor, mas para as cores a gente chamou o meu parceiro do No One, que é o Mark Engler. Então, o Mark, ele faz um trabalho incrível no One, e como ele já tinha trabalhado com a Mad Cave, me perguntaram quem eu gostaria que fosse trabalhar comigo, e aí eu sugeri logo o Mark, e ele está fazendo um trabalho sensacional, assim, ele está complementando bem essa questão nervosa, urbana do quadrinho, com as cores que ele está fazendo. Então, se você me perguntar, seria legal preto e branco? Seria, mas eu estou extremamente satisfeito com o colorido que o Marco está produzindo aqui no quadrinho. Que legal. Nada que você não possa colocar no complemento do quadrinho uma outra arte em preto e branco, uma capa variante que a gente gosta tanto de colecionar, para dar aquele gostinho assim, mas interessante. Inclusive, as capas variantes são um espetáculo à parte. Eu não sei como vai sair a edição brasileira, mas eu espero que a edição brasileira saia com essas capas variantes, porque tem artistas incríveis, por exemplo, o Dan Panosian fez capas para a gente, o Brent Schnuver, que ele fez uma capa, na verdade, que emenda, assim, cada capa das edições é uma capa, mas se você juntar as 4 ou 5 edições do primeiro arco, vai ser uma capa só, uma ilustração só. Então, sim, o Francesco Francavilla também fez uma capa para o quadrinho. Então, claro, eu estou fazendo as capas principais, mas as capas variantes são sensacionais. Então, também fiquem atentos nas capas variantes que vão sair do Dick Tracy. Legal. Aproveitando a levantada de bola que você deu, foi anunciado recentemente, acho que é no mês de março agora, que chega o Dick Tracy no Brasil pela editora Trem Fantasma. Sim. A minha pergunta é, cara, vocês anunciaram em setembro esse material, ainda está finalizando e já tem lançamento no Brasil. Isso não é normal, né? Você espera um tempo, ver, ficar aquecido. Como foi esse momento? Por você estar desenhando, facilitou um pouco essa chegada? Conta essa parte que você puder falar para a gente. Foi exatamente isso, porque, na verdade, eu estava publicando, assim, fazendo postagens, anunciando o Dick Tracy, que vai sair pelo Ed Game agora em abril, e o Marcelo Fontana, da Trem Fantasma, ele mandou uma mensagem, uma mensagem direta, e perguntou se já tinha editora para publicar o Dick Tracy. Eu falei, cara, não tenho ideia, acho que não. E aí eu passei o contato dele para quem é o responsável por esses direitos do personagem, e, ao final das contas, quando eu menos percebi, já
já tinham negociado tudo, e realmente, assim, o fato de eu, um desenhista brasileiro, estar fazendo esse material, e o Dick Tracy é um personagem icônico, né? Então, mesmo sem eles terem o material completo, né, porque o Marcelo só tinha lido a primeira edição, né, nem leu a segunda, nem a terceira que eu estou terminando agora. Ele fez essa aposta com a editora Três Fantasma e anunciaram o quadrinho que vai sair agora em novembro, se não me falha a memória, em novembro desse ano. Né? E aí já vai sair o quadrinho completo. Porque, assim, a Mad Cave está publicando ele como single issue, ou seja, com as revistas mais fininhas, né, com 22 páginas, enfim. E a Trem Fantasma vai publicar o mesmo material, só que compilado com o primeiro arco, que são as 5 primeiras edições, que é o arco que, tecnicamente, é o que eu vou desenhar. Se eu vou desenhar depois, eu já não sei como vai ser depois, mas as 5 primeiras edições serão desenhadas por mim, e esse arco é que a editora Três Fantasma vai publicar. Sensacional, cara. E quando eles anunciaram, eu senti que estava na casa certa, porque converso bastante com o Marcelo, já participou aqui do Página Tripla, é um querido mesmo, e quando ele é um cara que realmente ele fala, cara, eu gostei, eu vou apostar, a ideia da Trem Fantasma é isso, não é à toa, eles estão publicando todo do Corto Maltese aqui no Brasil, é o desafio que eles estão fazendo, e você vê como que é, né? É um material que chamou a atenção, ter o seu trabalho ajuda, que você tem um desenho muito bom. Eu terminei recentemente de ler o último Detetive que saiu pela Conrad, é um material muito bacana. Bom, cara, obrigado. Que isso. E tudo isso a gente vai unindo e vendo que outras editoras vão se arriscando assim e faz aquele gostinho do Brasil não ficar tão distante, às vezes 6 meses, 1 ano para ter o material. Mas para a gente ir encerrando hoje o papo, porque claro, a gente vai querer trazer você, trazer o Marcelo, assim que a edição estiver pronta, a gente puder destrinchar as páginas, você contar um pouco das curiosidades, como foi desenhar isso e aquilo, o que a edição brasileira vai trazer para a gente, eu vou pedir assim para você convidar os leitores brasileiros, não só para o Dick Tracy, mas para ler seus trabalhos, mas principalmente o Dick Tracy, falar assim, galera, esse é um trabalho inicial, mas não só esse. Ele tem aquelas peculiaridades que quem gosta de boa leitura no ar, que gostou de algum outro material assim, nesse estilo, talvez que goste de Sin City, que goste de outros quadrinhos nesse sentido, seja um preto e branco ou colorido, também vai se atrair. E claro, vamos fazer que, se não a Trem Fantasma, alguém possa trazer as tiras clássicas pra gente, ter tudo do Dick Tracy no Brasil. Então, o espaço é seu, e conta também se você estiver em outras lives falando do material assim, o espaço é todo seu. Bom, o que é que eu posso dizer? Convido todo mundo que está aí escutando ao programa para que possam dar uma chance para o Dick Tracy, né? Você já escutou, já ouviu falar do Dick Tracy, né? Um quadrinho dos anos 30. Você não conhece, mas vai ter a oportunidade de conhecer com esse quadrinho, com o roteiro do Alex Segura e Michael Moraes. Os dois são roteiristas muito experientes com quadrinhos e com literatura, né? E especialmente com literatura policial. Então, os dois sabem escrever bem literatura policial. O Michael trabalhou com Stranger Things, na série do quadrinho. O Alex trabalhou para a DC, foi editor da DC e da Marvel por muitos anos. Atualmente é best-seller do New York Times, ele lança livros que são recorde de venda. E nesse quadrinho a gente vai apresentar o Dick Tracy não como uma história de origem, mas a gente vai apresentar principalmente não só para os leitores de longa data, ou seja, aquelas pessoas que já conhecem Dick Tracy vão reconhecer. Vai ser legal porque imagina o seguinte, imagina que você conhece um monte de amigos, passa muito tempo sem ver esses amigos e de repente você volta e começa a reencontrar esses amigos um a um. Eles são os mesmos amigos, mas estão um pouco diferentes. Então, acho que o Dick Tracy tem essa pegada de ser um quadrinho que os leitores fanáticos vão reconhecer, mas que a gente vai poder apresentar uma nova audiência, novos leitores vão poder conhecer a nova série. Se você gosta de séries de TV, de streaming, policiais como True Detective, o Mindhunter, alguma coisa assim, você vai curtir muito o material que a gente está produzindo para o Dick Tracy. Quem gosta de material no ar, né, que tem muito preto e branco,
que gostam de desenhistas, claro, não estou me comparando com os desenhistas, mas os tenho como influência, né? Então, desenhistas como Mike Mignola, Eduardo Risso, Jordi Bernet, desenhistas que gostam de usar o preto e branco, claro e escuro, essas basicamente são as minhas referências pessoais, né? Então, você vai encontrar muito dessas referências no quadrinho de Tracy, né? Que está muito bem escrito. Estou procurando fazer o melhor na arte. O Mark English está colorindo sensacional. As letras também estão bem clássicas, a forma dos balões, então as onomatopeias. Então, o quadrinho todo está muito bom e eu espero que vocês, agora, se conseguirem comprar a versão americana, agora, dia 24 de abril, sai o número 1, mas se quiserem esperar a versão brasileira, novembro, vai sair o compilado do primeiro arco, pela editora Três Fantasma, do Marcelo Fontana. Então, eu estou ansioso para vocês poderem ler as aventuras do Detetive de Jaqueta Amarela. Muito bom, meu querido. Muito bom. Eu agradeço muito seu tempo e espaço para falar um pouquinho do personagem, para falar um pouquinho do trabalho, contar essas curiosidades bacanas para enriquecer a nossa conversa. E vou agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que deixou seu like, que compartilhou o papo, que deixou nos comentários se conhecia o personagem, se talvez seja a sua primeira leitura através desse material, se inscreveu no canal. Segue o Geraldo também nas redes sociais para acompanhar os trabalhos que ele vem produzindo, o trabalho que ele está fazendo na Marvel. Se você já leu alguma coisa também, vamos conversar sobre. E as portas estão abertas, Geraldo, para mais papo. Quando quiser, o Página Tripla está à sua disposição. Agradeço você, Yuri, todos os amigos do Página Tripla. Obrigado aí pela atenção. E, bom, anunciando na próxima segunda, aliás, na segunda, quando vai ser? Que dia vai ser? Segunda-feira? Dia 15? Dia 15, exato, dia 15 de abril, eu vou estar num outro canal, que é o canal do Desenho Antigo, o pessoal do Matheus Santo Louco, Rogério Antônio, o Azeitona. Então, esse pessoal é um canal que as pessoas ficam desenhando, batendo papo, né? E o tema da semana que vem vai ser o Messiverse, exatamente isso que eu comentei com vocês no novo ano. E aí eu vou estar participando junto com o pessoal para jogar a conversa fora. Então, também convido vocês para assistir a gente por lá. Maravilhoso. Brigadão, Geraldo. Brigadão a todo mundo. A gente fica por aqui. Acompanha a gente no Instagram, no YouTube e também por aí nos eventos para a gente trocar ideia, falar de quadrinhos e, claro, nada mais legal do que uma página dupla é uma página tripla. Valeu, pessoal. Até a próxima.